Ato solene com a finalidade de comemorar os 71 anos da Igreja Avivamento Bíblico. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Nos termos regimentais, essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Nós vamos fazer a composição da mesa. Convido para que venham à frente compor a mesa junto com esse presidente, o pastor Onésimo Ferreira da Silva, presidente. Pastor Onésimo, por gentileza. Aqui ao meu lado direito, por favor. Também convido para que faça parte da mesa o diretor de Ação Social, o pastor José da Silva Neto. Bem-vindo. Neto, seja bem-vindo. Faça aqui ao meu lado, aqui, por favor. Também convido para compor a mesa o pastor Vladimir Alexandre Barrios, região Sudeste 2. Vladimir. Do seu lado aí. Ao lado aqui do pastor Onésimo, por favor, Vladimir. Desculpa não levantar, que eu estou com o pé estourado, rapaz. Obrigado, viu? Seja bem-vindo. Também para compor a mesa, eu convido o nosso amigo pastor Ezequias Lopes, superintendente Sudeste 1. Desculpa não levantar, que eu estou com o pé pego de jeito. Eu convido para compor a mesa também o meu assessor, o presbítero Hermes Vieira, por favor. Sejam todos bem-vindos. Faz favor. Obrigado. Amém. Senhoras, senhores, deputadas, deputados, minhas senhoras e meus senhores, esse ato solene foi convocado pelo presidente dessa casa, o deputado Cauê Macris, atendendo a solicitação desse deputado, Coronel Telhada, com a finalidade de comemorar os 71 anos da Igreja Avivamento Bíblico. Para que os senhores e senhoras tenham noção, toda a sessão solene, todo ato solene é realizado aqui nesse plenário. Esse é o plenário Juscelino Kubitschek, é o plenário onde são realizadas as sessões ordinárias e extraordinárias da Assembleia Legislativa. Então, é o plenário oficial da Casa, onde os deputados se assentam para tomar as necessidades, legislar, enfim, falar sobre as leis que são legisladas, julgadas, pensadas nessa Casa. Então, esse ato solene, para ele acontecer, ele é um ato solene que tem a aprovação dos 94 deputados dessa Casa. Então, é uma coisa de muita honra, de muita presença, onde os senhores da Igreja do Avivamento Bíblico, sejam todos muito bem-vindos aqui, se sintam prestigiados pelos 94 deputados dessa casa. Para início da sessão, convido todos os presentes para aqueles que as condições físicas permitirem, de pé, para cantarmos o hino nacional brasileiro.
Quero dizer a todos aqui, da nossa satisfação em podermos estar fazendo pela segunda vez uma sessão solene pelo aniversário da Igreja Avivamento Bíblico. O ano passado, quando se completou 70 anos, né, Hermes? Nós fizemos, e agora esse ano, aos 71 anos, estamos aqui mais uma vez, homenageando os queridos amigos e irmãos da Igreja Avivamento Bíblico. Nós temos um vídeo institucional, tá no ponto? Nós temos um vídeo institucional da Igreja Avivamento Bíblico que nós vamos passar nesse momento para que todos assistam, por gentileza. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, IEAB, foi fundada em 7 de setembro de 1946, no pátio da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, em São Bernardo do Campo, que fica na Grande São Paulo. Quem deu início a esse movimento foram os seminaristas Mário Roberto Lindstrom, Oswaldo Fuentes e Alídio Flora Agostinho. Em 1947, Mário Roberto Lindstrom foi ordenado o primeiro pastor da Igreja Avivamento Bíblico pelo missionário inglês Henry Jeffrey. No início dos anos 1950, o Avivamento Bíblico já contava com 12 congregações espalhadas pelo estado de São Paulo. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico sempre teve uma forte presença nas regiões de Santo André, Alta Sorocabana e Norte do Paraná. Após 13 anos de fundação, o Avivamento Bíblico tinha cerca de 3.000 membros, em 70 congregações. Neste período, teve início o movimento avivalista, em cidades do estado do Mato Grosso do Sul e Bahia. O Avivamento Bíblico é considerado um movimento de oração e de trabalho, sendo conduzido e impulsionado pelo poder do Espírito de Deus, por meio de líderes servos que trabalham em santidade e amor para todos os membros. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico tem como vocação ser um canal de Deus, onde flui a vida, o ânimo e o fogo espiritual. O objetivo do movimento avivalista é viver em santidade e afastar as pessoas da acomodação, fazendo da terra seca uma fonte inesgotável. O Avivamento Bíblico está sempre em marcha, com uma mobilização que permite que o vento do Espírito de Deus espalhe a transformação na vida das pessoas, já que a chama do movimento estará sempre acesa. O intuito é ter o fogo do avivamento em todos os lugares, crescendo dia a dia em qualidade e quantidade. Ao completar 71 anos, a nação avivalista trabalha para que ocorra o avivamento espiritual no Brasil e no mundo. Hoje, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico conta com cerca de 76.000 membros, sendo mais de 1.000 igrejas espalhadas em 22 países, principalmente na América do Sul, como Brasil, Argentina, Colômbia, Uruguai, entre outros. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico é administrada pelo Conselho Geral, que é composto por 4 diretorias gerais e 9 superintendências regionais. O quadro dos diretores gerais da IEAB está dividido da seguinte forma: Diretoria Geral de Evangelismo e Missões, responsável pelas estratégias, plantação de igrejas
e expansão da denominação no Brasil e no mundo, que é dirigida pelo pastor Alírio Misael Flora Agostinho. Diretoria-Geral de Cultura e Educação Cristã cuida da formação acadêmica dos pastores, sendo a responsável pelo seminário e pela formação de seus membros, por meio dos diversos cursos e da Escola Bíblica Dominical da IEAB, que é conduzida pelo pastor Aloísio Tadeu Rodrigues da Silva. Diretoria-Geral de Ação Social toma conta dos projetos assistenciais da igreja e do cuidado com os pastores jubilados, viúvas e órfãos, que está sob a responsabilidade do pastor José da Silva Neto. Diretoria-Geral Administrativa é a responsável pela gestão administrativa, jurídica e patrimonial da igreja, que é administrada pelo pastor Wesley Borges. As superintendências regionais cuidam da gestão da IAB em 9 regiões eclesiásticas. Conheça os pastores responsáveis de cada região. Região Centro-Oeste, pastor Gelson Alves de Assis. Região Nordeste, pastor Josimar Oliveira. Região Norte, pastor Marcos Duarte. Região Sudeste 1, pastor Ezequias Valdomiro Lopes. Região Sudeste 2, pastor Vladimir Alexandro Barrios. Região Sudeste 3, pastor Sebastião Paz de Carvalho. Região Sul 1, pastor Levino Gomes Filho. Região Sul 2, pastor Jorge Teodoro Rodrigues. Região Sul 3, pastor Carlos Alberto Couto. O Conselho Geral da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico atualmente é presidido pelo pastor Onésimo Ferreira da Silva. O objetivo do Avivamento Bíblico é ser uma igreja relevante para a comunidade, transformando a vida das pessoas de forma integral, por meio da manifestação da presença de Deus. Avivamento Bíblico, celebrando 71 anos. Louvamos a Deus por todos que fazem parte dessa história. Vamos juntos! Esse é um tempo de comprometimento, excelência e unidade. Muito bom. Eu quero citar a presença aqui, gostaria que você levantasse, por favor, o vereador de Rio Grande da Serra, o vereador Israel Mendonça. Onde ele se encontra? O vereador Israel Mendonça. Aonde? Oh, mas está em cima, querido. Seja bem-vindo, viu? Obrigado pela presença. Um abraço em todos lá em Rio Grande da Serra. Israel Mendonça, muito obrigado. Também o vereador de Santo André, onde é que se encontra? O André Scarpino. André, seja bem-vindo também, viu? Obrigado pela presença de ambos aqui. Contem conosco aqui, a Casa dos Senhores. Muito obrigado pela presença. Nesse momento, o pastor Nilson Alves dos Reis fará um período de louvor com 2 canções. Nilson, é com você. Grupo da Sudeste 1.
vergonha desfaz. Tua presença não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória.
podemos nos derramar e dizer a Ele que nós o amamos. Amém? E dizer o quanto Ele é precioso, que você consiga dizer isso essa tarde, declarar essa verdade na sua vida. Quanto que o Espírito Santo é maravilhoso. Vamos, ó Deus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes Palavras de amor e esperança sem fim. ausente o teu toque, Por tua bondade, liberta o meu ser. no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes Palavras de amor e esperança sem fim. ausente o teu toque, Por tua bondade, liberta o meu ser. no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Muito bom, muito bom.
Nesse momento, eu quero convidar o pastor Nilson Alves dos Reis. Ele fará a leitura do texto bíblico, Abacuque 3, versículos 1 e 2. Antes eu quero, porém, cumprimentar, eu que estou vendo vários amigos aqui, não vou lembrar o nome de todos, mas quero cumprimentar a querida amiga Elza Janone. Cadê Elza? Elza, obrigado, viu? Parabéns pelo que você tem feito aí, eu tenho acompanhado, viu, querida? Parabéns pela missão difícil. Deus te abençoe. Também o meu amigo Walter Vailart, sempre melhorou? Tá bom? Que bom. Bom te ver, viu, Walter? Pastor Walter, seja sempre bem-vindo aqui. E conforme eu for lembrando alguém, eu vou colocando o nome, mas são todos bem-vindos aqui. Nilson, a palavra é com você. Mais uma vez, cumprimentando os amados com a paz do Senhor. Amém. A mesa com a paz do Senhor. Queridos, eu tive a honra de, uma vez, estar conversando com o pastor Este Branchini, e ele me falou da importância da oração. E ele, no seu relato, disse para mim, nós dobramos os joelhos e pedimos a Deus um nome para a nossa denominação. E eles oraram ao Senhor, e o Senhor deu em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu gostaria de ler com vocês, se vocês puderem abrir sua Bíblia, sentados mesmo, para nós lermos então esse texto tão importante que faz parte da nossa história. Abacuque 3, versículos 1 e 2. Todo mundo achou? Aleluia. Glória a Deus. Espero que você encontre, né? Glória a Jesus. Diz então aqui a palavra do Senhor. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração, sob forma de cântico de confissão. Eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. E ainda que esteja irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Glória a Deus. Você pode aplaudir por isso? Deus abençoe. Obrigado, Nilson. Nós vamos agora chamar o pastor Samuel Martins. Samuel Martins, vindo aí. Samuel Martins fará a apresentação dos pastores presentes no plenário. Samuel, é com você, por gentileza. Senhor presidente, com grata e honrosa satisfação, tomo lugar à tribuna. Muito obrigado. Nesse ato solene, para, juntamente com irmãos e amigos, vivemos esse momento intenso de alegria pela celebração dos 71 anos de avivamento bíblico. E ao fazer uso da minha palavra, dado a questão de tempo e o contexto, a pluralidade do nosso quadro de obreiros, eu vou, e me permita, Vossa Excelência, apenas mencionar, não é, a divisão que nós temos eclesiástica, e pedir então aos pastores da região Sudeste 1, pastores titulares, pastores auxiliares da região Sudeste 1, que por gentileza coloque-se em pé para que a gente possa registrar vossa presença com graça e alegria. E conduzindo a região, liderando ela, como Vossa Excelência já tem declarado, está o pastor Ezequias Valdomiro Lopes, superintendente da região Sudeste 1. Nossos pastores estão acompanhados em sua quase totalidade de suas digníssimas esposas, e eu pediria então que as mesmas, por gentileza, também se colocassem em pé. Acompanhando o conjunto de pastores, então, nós temos outros obreiros da igreja, presbíteros, missionárias, diáconos, diaconisas, enfim, e membros que também se juntam a nós para esse momento intenso de celebração, muitos dos quais estão na galeria. E eu pediria então a todos os membros, obreiros, participantes da região Sudeste 1, que, por gentileza, também se colocassem em pé. Temos assim, então, senhor presidente, pelo menos uma representação da nossa membresia
na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, compreendida na região Sudeste 1. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, viu? Muito obrigado. Na sequência, eu pediria então agora a outra parte dos nossos obreiros e parte da nossa membresia, que está consignada na nossa outra região eclesiástica, a região Sudeste 2, a começar igualmente pelos pastores presidentes, pastores auxiliares. Eu pediria aos pastores da região Sudeste 2, então, que por gentileza se colocassem em pé, como da primeira vez. Alguns, em sua maioria, estão aqui embaixo, outros estão na galeria, e os pastores estão acompanhados também, em boa parte deles, de suas respectivas esposas, pelo que eu as pediria também a gentileza de se pôr em pé. Conduzindo, liderando a região, como Vossa Excelência já tem mencionado, está o pastor Vladimir Alexandre Barros, que é superintendente da região Sudeste 2. Da mesma forma, então, nossos pastores da região Sudeste 2 estão acompanhados de obreiros, presbíteros, missionárias, diáconos, diaconisas e demais membros da região Sudeste 2. E eu pediria, então, agora, aqueles irmãos, obreiros e membros da região Sudeste 2, que, por gentileza, ainda que estejam na galeria, que igualmente se coloquem em pé. Temos assim, então, senhor presidente, a configuração parcial aqui representada da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Sim. Muito obrigado. Deus os abençoe. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Finalizo, então, senhor presidente, minha participação com essa menção, ainda que breve, de uma maneira genérica, da composição de nossos obreiros em ambas as regiões. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Samuel Martins. Agradeço pela apresentação, agradeço a presença de todos. São todos muito bem-vindos aqui, é um prazer, tenho certeza, é um prazer receber a todos vocês aqui, viu, com as respectivas famílias. Nós vamos abrir a palavra aos componentes da mesa, para que façam as suas saudações. Queria convidar primeiramente o presbítero Hermes Vieira. Ele é meu assessor aqui na Assembleia e é um dos causadores desse ato solene, dessa sessão, quando com o Neto eles nos trouxeram as propostas. E eu, de imediato, aceitei pelo carinho que eu tenho, não só pelos dois, mas pela Igreja Avivamento Bíblico. Todos vocês sabem que eu sou evangélico, também sou da Congregação Cristã no Brasil, e tenho um carinho muito grande pelo Avivamento Bíblico, que eu conheço de longa data. E nós temos que estar unidos, quanto mais unidos, mais fortes seremos. E o pastor, eu já te promovi, hein? Amém. Quem sabe... Eu recebo, em nome de Jesus. Sabe, tá bom. Já está querendo você ver? Mas o presbítero Hermes é meu amigo há mais de 20 anos, eu o conheci quando ele estava meio perdido no mundo ainda, eu resgatei ele, mas finalmente o Neto conseguiu trazê-lo para a graça, e é um amigo muito querido, ele e a Sueli, são amigos muito queridos, sou padrinho de casamento deles, tanto que se ele não se comportar, ele se vê comigo, né, Sueli? Mas o Hermes é muito querido há mais de 20 anos, tem me auxiliado muito aqui, não só como vereador, quando eu fui vereador 2 anos, mas agora como deputado é uma das minhas representações fortes, na área social também. Isso, ele encaminha o pessoal, ele trabalha muito com o pessoal enfermo, tem feito um belo trabalho, não só na igreja, como fora também. Então, eu acho que tem que dar honra a quem tem honra, não é verdade? Então, hã? É o que ele diz sempre. Ele diz sempre isso. Então, está roubando o meu discurso, mas tudo bem. Mas eu queria que o pastor Hermes, Amém. O presbítero Hermes fizesse a sua saudação. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu quero dizer para a amada igreja, para o deputado Coronel Telhada, que estamos juntos há 25 anos, não é há pouco tempo, e agradecer o senhor por nos conceder esse espaço. Quero saudar o senhor, e saudando o senhor, quero saudar também o coronel José Paulo Marcolino Rosa, que é o nosso chefe de gabinete, que quando ele fala o nome da igreja Avivamento Bíblico, ele fala com a boca cheia, com orgulho. Vamos fazer o evento do Avivamento Bíblico. Irmãos, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já sabia que nós estaríamos juntos nesse lugar. É uma honra para mim, por esses homens que Deus tem colocado à minha frente há muitos anos. Trabalhei na viatura com o coronel José Paulo, ele tinha 20 anos de idade, lá em Ermelino Matarazzo. Ele era o RO. Ele é o nosso chefe de gabinete. Cumprimentando ele, eu cumprimento todos os assessores, meus irmãos e irmãs do Coronel Telhada, pela honra. Igual hoje tem um assessor, ele está de folga.
E ele veio porque o evento do Avivamento Bíblico, que é o Antônio Fonseca. E saudando a todos, o orgulho que vocês me dão, irmãos. E não, é o evento do Avivamento Bíblico, é feriado, mas nós estamos lá, estamos juntos lá, Vieira, vamos lá, e eu fico. Quero saudar também o presidente do Avivamento Bíblico, pastor Onésimo. É uma honra servir essa igreja, que eu estou há muitos anos, que Deus me colocou nesse lugar. Saudando o senhor, eu saudo todos os pastores, presbíteros, missionários e todos os irmãos do Avivamento Bíblico que aqui estão. Eu agradeço a Deus, irmãos, por tudo que tem feito em nossa vida. Quero cumprimentar a minha esposa, a Sueli, minha sogra, que estão aqui, que essa mulher é a mulher sábia e ela edifica o meu lar. Ela é o meu alicerce, eu não tenho vergonha de falar. Talvez se eu não estivesse com ela, eu não estaria aqui hoje na presença de Deus. Eu não estou aqui porque eu sou grande. Eu estou aqui porque Deus cuida de mim. E nós somos um milagre na presença de Deus. Um homem que já foi baleado 3 vezes, já trocou tiro várias vezes, e estar na presença de Deus para contar o que Deus tem feito na nossa vida, é um homem que Deus tem um milagre na minha vida. Para não ficar só nas minhas palavras, eu louvo a Deus. Estou muito feliz em servir a Deus, ao Senhor nessa igreja. Quando eu falo avivamento bíblico, eu tenho um orgulho, porque foi aqui que o meu irmão, pastor José Neto, que me batizou, que fez meu casamento, que me ganhou para Jesus, que é o meu pai na fé, que é o irmão que eu amo muito, como amo o outro meu irmão também. Mas é quem me resgatou para Jesus, foi o pastor Neto. Amém? Coronel Telhada, obrigado pelo apoio à nossa igreja, pois considero o senhor como um amigo meu, no meu coração, o senhor e a família. Muito obrigado. Amém? Pois conheço como meu amigo, temos caminhado há anos juntos. Encerro deixando a palavra para a meditação de todos. Aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel. Obrigado, Deus, por essa igreja, por esse povo abençoado. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Estou acertando o negócio do pastor, né? Acertando. Olha lá, hein? Muito obrigado, Hermes. Muito obrigado. Um carinho muito grande por você, pela sua família, você sabe disso. Aliás, presidente, pastor Onésimo, quero dizer ao senhor que, enquanto eu estiver aqui, todo dia 7 de setembro é do avivamento, viu? O senhor pode deixar reservado aí na agenda. Se não tiver, pode cobrar do presidente e do Neto também. Eu queria agora convidar para suas palavras o pastor Vladimir Alessandro Barrios, superintendente da região Sudeste 2, que terá uma palavra em nome da região Sudeste 2. Por favor, Vladimir. Senhor presidente da mesa, deputado Coronel Telhada, presidente do Conselho Geral, pastor da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, pastor Onésimo Ferreira da Silva, superintendente da região Sudeste 1, pastor Ezequias Valdomiro Lopes, diretor da Diretoria de Ação Social, pastor José da Silva Neto. Também a todos os pastores, presbíteros, missionárias, eu quero, e membros e oficiais da nossa igreja, eu quero trazer a minha saudação na paz do Senhor Jesus Cristo. Senhores e senhoras, hoje comemoramos 71 anos de nossa amada Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, que teve como início na disposição de 3 jovens seminaristas, Mário Roberto Lindstrom, Oswaldo Fuentes e Alídio Flora Agostinho, dentre também alguns outros irmãos, que diante do chamado de Deus se colocaram à sua disposição para serem usados conforme o seu grande propósito. E isso me faz lembrar do texto bíblico, após esses 71 anos, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, quando o sábio Gamaliel disse:
Se a obra for de homens, perecerá. Mas, se a obra for de Deus, permanecerá. Se a obra for de homem, perecerá. Se a obra for de Deus, permanecerá. E tem permanecido. Louvamos a Deus por isso. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico tem como fim adorar a Deus em espírito e em verdade, propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e levar pessoas à obediência da palavra de Deus, levarem os seus membros a buscarem o batismo no Espírito Santo e a santificação às suas vidas, orar e trabalhar por genuíno avivamento espiritual no Brasil e no mundo. O seu lema, santidade ao Senhor e orar sem cessar. Os princípios éticos da nossa igreja, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa missão, evangelizar e discipular pessoas, curá-las integralmente, torná-las verdadeiras adoradoras, ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos, equipá-las para servirem a Deus e ao próximo através dos dons espirituais, a fim de glorificar o nome do Senhor Jesus. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico contribui socialmente através de obras sociais e na formação do ser humano, por meio dos valores cristãos: amor ao próximo, integridade, honestidade, verdade e justiça, tornando-os melhores cristãos, cidadãos. Estamos vivendo um tempo em nosso país, onde a corrupção, a criminalidade, o caos na saúde pública, as injustiças sociais, principalmente com os mais pobres, têm se multiplicado. A igreja, como corpo de Cristo, não compactua com isso. Antes, denuncia e condena todas as sortes de injustiças que estão ocorrendo em nossa sociedade. Conclamo o povo avivalista a denunciar toda sorte de injustiça diante de Deus, para que o Supremo Juiz possa intervir em nosso país, trazendo justiça e paz social que tanto necessitamos. Nós, como igreja, temos de vivenciar com mais intensidade os valores e princípios cristãos. A igreja, por meio dos seus membros, tem esta grande responsabilidade de influenciar a nossa sociedade. É um trabalho de duas vertentes: levar os homens aos pés de Cristo para que sejam salvos e fazê-los verdadeiros discípulos de Jesus, transformando-os em exemplos de cidadania, e é um trabalho árduo, mas contamos com a presença de Jesus em nossas vidas. São 71 anos sendo o instrumento de Deus para a salvação e transformação de vidas, por meio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, expressamos, nessas poucas palavras, nossa gratidão a Deus por nossa denominação. Parabéns, povo avivalista. Vladimir, muito obrigado pela palavra, viu? Muito própria, muito atual e muito presente na nossa realidade, viu? Seu discurso tem que ser publicado. Parabéns, viu? Muito bom. Eu queria lembrar também que hoje, o 7 de setembro, uma data muito feliz para a fundação do Avivamento, é o Dia da Pátria, né? É o Dia da Independência do Brasil. Hoje nós participamos pela manhã do desfile cívico-militar lá no Anhembi. Vocês viram que nós estamos tendo um evento aqui da Marinha, onde estão sendo feitas exposições
de equipamentos de viaturas da Marinha. Então, acho que a data 7 de setembro ela é duplamente feliz, né? Pelo Dia da Pátria e Dia do Avivamento Bíblico. Convido agora para a sua palavra o pastor Ezequias Lopes, superintendente da região Sudeste 1, que terá uma palavra em nome da região Sudeste 1. Por favor. Senhor presidente da mesa, coronel Telhada, precioso presidente do Conselho Geral da nossa igreja, pastor Onésimo Ferreira da Silva, senhor diretor de Ação Social, pastor José da Silva Neto, senhores, pastor superintendente regional da Sudeste 2, pastor Vladimir Alexandre Barros, secretários e membros do Conselho Regional, Sudeste 1 e 2, pastores e líderes dos nossos campos, autoridades aqui representadas, membros da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal e afins, boa tarde a todos. Com alegria na alma, subo a esta tribuna para pronunciamento nesta reunião que marca a celebração do 71º aniversário de nossa amada Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. O que tenho ouvido sobre nossa missão nesses dias tem mexido com minha alma, estremecido meu espírito, despertando ainda mais em mim um desejo ardente de cumpri-la integralmente. A temática alinhada pelo Conselho Geral, através de seu presidente, tem impactado profundamente a minha vida e a da greia avivalista espalhada por este país. Temos ouvido e visto, nesses dias, muito acerca da nossa missão. Este tema tem ecoado aos quatro cantos da nossa greia. O fato é que estamos sendo desafiados a descobrir nossa missão e a realizar esta tão importante missão. Precisamos descobrir, realizar, para não ficarmos mancos em nossos conceitos, pois a aplicabilidade daquilo que aprendemos é, de fato, o resultado esperado daquele que nos comissiona. Jesus disse, fazei tudo conforme vos tenho ensinado. Temos aprendido a missão de Deus nesses dias, e Deus reina com sua glória, com seu poder, com sua majestade, cercado por seus anjos, do seu trono, o trono do Pai. Aprendemos que a missão de Jesus é pagar o preço, e de fato pagou. Cristo é fiel em tudo aquilo que Ele faz, porque Ele é genuíno e veraz em seu caráter. Ele é fiel e digno de confiança na concretização da sua missão. Ele transmitiu fielmente a sua mensagem, falando verdade, trilhando o caminho reto sem curva, revelando a verdade sem jamais desviar-se do seu propósito, pagar o preço. No entanto, neste pronunciamento, quero fazer uma aplicação do texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Observei isto e acho de extrema importância para nós nesses dias. Paulo descreve a missão de Deus que reina nos abençoando. Todas as bênçãos estão em Deus. Podemos observar isso nos versos 3 e 4. Em segundo, Paulo descreve a missão de Jesus, que é de pagar o preço. De fato, pagou. A cédula foi rasgada. Não há nada mais a ser pago. Mas Paulo também apresenta a missão do Espírito Santo. Precisamos entender o que o Espírito Santo tem para realizar. Neste contexto, Paulo realiza 2 orações em Efésios. Paulo apresenta aqui nesse texto a missão do Espírito Santo que nos ajudará a cumprir a nossa missão. E ela aparece em 3 aspectos distintos. A primeira está no capítulo 1, a partir do verso 15 a 19. E a segunda oração está no capítulo 3, do verso 14 ao 21. Paulo ora, ao invés de transliterar um texto. Ele ora porque a oração move o espiritual. Entenda isto, que precisamos fazer, que é o que precisamos fazer. Sermos movidos no nosso espírito. O nosso entendimento dessas coisas precisa ser no espírito, porque senão ficaremos apenas na nossa razão, e se ficarmos na nossa razão, não vamos cumprir a nossa missão. Ao abrir os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, Paulo está dizendo, avivalistas, essa oração nos contempla e precisamos olhar para ela como maná de Deus, para satisfazer-nos do conhecimento de sua palavra nos dias de hoje.
Ele também diz que precisamos ter o espírito de revelação. Aqui é o espírito da revelação, isso é, revelar as Escrituras. A igreja não carece de adivinhos, a igreja necessita de cristãos que se derrame diante do Espírito Santo. Estamos tratando de mente, não de coração, de mente, não de razão. A Sagrada Escritura diz: eu oro para que se lhe abra a mente do vosso entendimento. Avivalistas, no ponto alto das celebrações de 71 anos da nossa GREI, continuemos orando para Deus, através de seu Espírito, abrir a mente do nosso entendimento, gerando em nós conhecimento, pois o conhecimento é tudo o que acumulamos durante a vida, a fim de aplicarmos com sabedoria para dias melhores. Espírito de sabedoria é o que Paulo também declara que ele deseja para que a igreja receba. Paulo agora mostra a importância da sabedoria, pois a sabedoria é o que nos ajuda a usar com acerto o nosso conhecimento, aplicando a nossa vida a fim de que a mesma glorifique a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É a sabedoria que nos ajuda diuturnamente a usarmos todos os nossos conhecimentos. Com a sabedoria olhamos as coisas de um outro prisma, percebendo o agir de Deus em nós e através de nós em tudo o que vamos realizar. Nesta data tão especial para nós avivalistas, no tempo em que nossa GREI completa 71 anos, celebremos com muita alegria e entusiasmo, certo de estarmos vivendo um tempo especial de Deus para nós. Lutemos com todas as nossas forças para que o Espírito Santo cumpra em nós a sua missão, tornando-nos cristãos com os olhos de nosso entendimento aberto, gerando em nós conhecimento, produzindo sabedoria para um viver santo e agradável a Deus. Parabéns, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, pelos seus 71 anos de oração e trabalho. Parabéns, povo avivalista, para sempre e sempre eternamente a Deus, seja sempre a glória. Amém. Obrigado, pastor Ezequias. Convido para a sua saudação o diretor de Ação Social, pastor José da Silva Neto. Paz do Senhor a todos. Como eu costumo dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Eu quero só deixar um texto que está no meu coração para fazer a leitura. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movam rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos, ou seja, criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea o criou. Nós estamos falando de história. 71 anos de avivamento bíblico. Quando a gente lê esses versículos, a gente inicia a história do homem. E o pastor Eliseu Duó, ele sempre diz que nós estamos escrevendo uma história. E eu quero louvar a Deus pela história do avivamento bíblico. A história que eu estou escrito, não eu que estou escrevendo, porque eu fui ganho no avivamento bíblico no ano de 1986. Era muito diferente. Eu estava me lembrando que eu fiquei noivo, pastor Raimundo Ferreira da Silva, pai do nosso presidente, fez o meu noivado. Pastor Sebastião Naso Garcia fez o meu casamento. E se foram 36 anos, 31 anos, né? Que eu estou servindo a Deus. Eu gostaria de agradecer a esse Deus, porque Ele tem tido misericórdia de nós. Eu queria agradecer a Deus pela minha vida, por onde Ele me colocou, de onde Ele me tirou, e por tudo que Ele é da minha vida. Mesmo sendo um homem falho e errante, mas eu quero servi-lo de todo o meu coração. Quero, nessa data tão especial, agradecer aos pastores jubilados
pastores que fizeram a história, pastores que dormiram nas rodoviárias, pastores que andaram a cavalo, pastores que andaram de bicicleta, pastores que fizeram a pé, pastores que abriram a igreja de lambreta, pastores que morreram na batalha. Dentre estes, Jaime Gomes de Oliveira morreu fazendo o que gostava, visitando jubilados. Naquele dia acompanhava ele, pastor Walter e pastor Nilson, que Deus assim os preservou para poder contar a história. Então, que nós possamos continuar fazendo essa história da melhor maneira possível. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas a misericórdia do Senhor é ela que faz com que não sejamos consumidos. Pastor Onésimo Ferreira, que bom tê-lo como presidente. Pastor Vladimir Alexandre de Barros, esse homem tão grande no coração, talvez não na estatura, mas no coração e no conhecimento, o homem que me ganhou para Jesus na pregação, em 1986. Coronel Telhada, que quebrou um tabu na minha vida em relação a estar ao lado de político. E acho que para ele também é exceção, né? Eu não gosto muito de estar ao lado de político, porque às vezes é complicado. Eu não vou detalhar isso aqui, não. Mas eu tenho colocado a minha confiança no coronel, tenho certeza que ele não vai me decepcionar. Pastor Ezequias, meu amigo, que bom estar compondo essa mesa com vocês, juntamente com o Hermes, que já declinou aqui a sua história. Vamos continuar fazendo história. Aqueles que dormiram na rodoviária, talvez não estejam hoje aqui. Mas nós que estamos aqui, vamos trabalhar para que daqui a alguns anos eles estejam bem à nossa frente. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Nesse momento, o grupo de louvor da Sudeste 1 fará a apresentação de 2 canções. À frente, por favor. Grupo de louvor da Sudeste 1. Quem que puxa o grupo aí? Como é seu nome? Pastor Joel. Joel Nascimento é o pastor. Vamos lá, Joel. Paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Que bom servir a Deus. Que bom louvar ao Senhor. Que bom aclamar o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor desse lugar, Senhor da nossa vida. Estamos aqui por causa dEle. Ele nos chamou. Nós somos servos. Aleluia. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
Pode cantar. Outro igual. Se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de novo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te Aleluia. Amém, Jesus. Jesus, Jesus, este nome tem poder. Jesus é a razão da nossa vida, do nosso louvor. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Sim, Jesus. Te vou clamar, pois tudo veio de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar. Você pode erguer a tua voz e cantar. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh Jesus, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Diga isso, meu irmão. É tudo que eu preciso para viver. Sou pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus. Levante tuas mãos e diga: Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh Jesus, eis-me aqui. Jesus,
Jesus, eis-me aqui. A congregação canta, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Você de novo, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga esse nome. Você aí de Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Diga de novo, Jesus. Jesus. Eis-me aqui. Só vozes agora. Eu me rendo. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Será que você pode dizer afinadamente? Jesus. Oh, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo, eu me rendo. Você pode cantar? Só voz, voz e piano. Preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Termina dizendo Jesus. Jesus. Será que dá para fazer um coral afinado bonito? Jesus. Eis-me aqui. Essa voz é do coração. Jesus. Esse é o nome. Eis-me aqui. Você que é líder, diga isso. Jesus. É só Jesus. Eis-me aqui. A última vez. A última vez. Jesus. Eis-me aqui. Aplaudimos esse Jesus. Aleluia. Nesse momento, o pastor Samuel Martins falará sobre a história da Igreja do Avivamento Bíblico. Senhor presidente, com ampliada satisfação e honra, retomo a oportunidade na tribuna para dessa feita mencionar, ainda que brevemente,
parte da história da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. A bem da verdade, posso tornar-me repetitivo em alguns aspectos, em função de que toda a participação de membros e oficiais da igreja, até o presente momento, com certeza não poderia acontecer sem que parte desses fatos pudessem já ter sido relatados. Ainda assim, tamanha a importância e a grandeza desses aspectos históricos para nós, e entendemos no conceito do reino de Deus, em cujos propósitos nos tem inserido, que acreditamos vale a pena repeti-lo, se assim for. No entanto, permita-me, Vossa Excelência, antes de entrar nesse resumo histórico propriamente dito, convidar Vossa Excelência, os componentes da mesa e todos os presentes para uma breve oração. Não poderíamos destacar, mencionar a história e estarmos aqui celebrando toda essa narrativa, toda essa experiência, sem que quem é a razão primária, primordial de toda essa experiência de avivamento bíblico pudesse ser assim considerada. Permita-me, e eu queria convidar a todos, ainda que dos seus lugares, mas curvem a vossa cabeça, fechem os vossos olhos, e quem sabe a gente possa então agora agradecer a Deus por este tempo. Pai de graça e bondade, em o nome de Jesus Cristo, venho juntamente com os seus filhos aqui presentes, diante do teu trono de graça, para louvar, engrandecer e bendizer o teu nome, apresentando ao Senhor gratidão do nosso coração, pela oportunidade, pelo privilégio extraordinário de podermos viver este tempo, de viver este momento de celebração. Te agradecemos por nos ter chamado neste propósito, por nos ter inserido, e o Senhor então nos tem trazido para compor essa história no propósito de resgate e de salvação. Agradecemos ao Senhor por cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada homem e mulher, aonde quer que seja ou tenha sido, ao longo de todo o território nacional e em todos os demais lugares na terra, que o Senhor tem escolhido, comissionado para fazer parte desse propósito de avivamento no Brasil e no mundo. Te louvamos por aqueles que o Senhor escolheu e direcionou para, de forma específica, conduzir não só a história, o ideal, mas todo o propósito de avivamento bíblico. Rendemos-te graças por irmãos e amigos que têm se juntado à causa, de alguma forma procurando apoiá-la e de alguma forma procurando motivá-la, nos favorecendo inclusive para este tempo, para este momento. Rendemos-te graças, Senhor. Rendemos-te graças por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito entre nós e para conosco. Pedimos que a bênção do Senhor continue sobre nós em todos os aspectos e também sobre esta Casa de Leis, na pessoa do deputado Coronel Telhada, que tem nos proporcionado esse tempo de graça. E assim, ainda que estejamos vivendo os tempos trabalhosos, complicados e tremendamente desafiadores, que a sabedoria, que a sensibilidade, que o discernimento possa estar presente em cada decisão, em cada avaliação, em cada desafio que porventura se apresentar. Certos desse teu cuidado, nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Senhor presidente, de modo oficial, e nós temos esta colocação de maneira clara em nossos registros históricos, o avivamento bíblico comemora, nesta ocasião então, seus 71 anos, no dia 7 de setembro, porque foi precisamente no dia 7 de setembro de 1946, em meio aos eucaliptos que havia no pátio, nos fundos da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista do Brasil, em Rude Ramos, município de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, em que um grupo de irmãos provenientes da Igreja Metodista, em suas congregações de Tucuruvi e Vila Mazei, bairros da capital paulista, crendo com o batismo no Espírito Santo como uma experiência pessoal, sendo que, na verdade, muitos deles já haviam até mesmo experimentado tal plenitude, reunidos, então, neste local, juntamente com os, então, seminaristas, Mário Roberto Lindstrom, Oswaldo Fuentes e Alídio Flora Agostinho, resolveram continuar a obra iniciada no seio da igreja, sob qualquer circunstância. Essa decisão, então, foi que tornou oficial o movimento. Por isso que esta é a data, então, que se comemora
o seu aniversário. Este grupo de irmãos, na verdade, conhecidos então como grupo de clamor, isso porque orava intensamente por um reavivamento no seio da igreja e, consequentemente, pregava a experiência de santificação e batismo no Espírito Santo como uma real necessidade para os crentes, tornou-se então muito ativo em ambas as congregações nas quais participavam. O conceito teológico de então na igreja metodista não permitiu a continuidade do grupo, o qual liberou para sair e organizar-se, pretendendo inicialmente, na verdade, ser bem mais um movimento do que uma denominação. Em razão da necessidade do estabelecimento formal, teve que escolher um nome que o caracterizasse, o qual foi Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Como se chama até hoje. Santificação e poder para testemunhar o revivamento das igrejas era a ansiedade desses fiéis pioneiros e corajosos irmãos que não perdiam a oportunidade de orar, estudar a Bíblia e evangelizar. Não podendo continuar no seio da Igreja Metodista do Brasil, o grupo passou a se reunir fora, inicialmente na casa do irmão Edmundo Branchini e depois na humilde residência de um outro irmão chamado Lázaro Sansão, no bairro de Jaçanã. Para isso, ele separou uma pequena área coberta de sapé, anexa à sua casa. Foi escolhido o irmão Tertuliano Antunes como o primeiro líder do grupo, em razão de que os seminaristas continuavam na faculdade, nas suas lides do estudo. Além desses nomes já citados, a história não ficaria completa sem que nós pudéssemos, quem sabe, destacar alguns outros, ao menos, como Francisco Antônio Barbosa, Pedro Soares Martins, Virgílio Conte, João Perseguino, Maria Perseguino, Joana Barbosa, José Ferreira e Cícero Faustino Hinojosa, além de Orestes Branchini. E ao mencionarmos esses, entre outros, com certeza prestamos aqui nosso louvor ao Senhor por essas vidas que formaram parte desse grupo pioneiro. No desenvolvimento do processo de evangelização, de estudo, de compartilhar e de comunhão, em 16 de agosto de 1947, foi realizada a primeira assembleia da igreja, na qual foi organizada a diretoria. Houve, nessa ocasião, a consagração ministerial ao pastorado do jovem Mário Roberto Lindstrom, que se transformou dessa forma, então, no primeiro pastor oficial e formalmente consagrado no seio da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Na mesma ocasião, além do jovem Mário ao pastorado, houve ainda a consagração de vários irmãos ao presbiteriato, ao diaconato, tendo sido, então, dessa forma, configurado e formado o que se chamou inicialmente de ministério da igreja. Com a intensidade ministerial que lhe é própria, sempre lhe foi, a obra então começa a sua expansão. Alcança o interior do estado de São Paulo, a partir de Presidente Bernardes e Presidente Prudente, de onde alcança o Mato Grosso do Sul. Alguns nomes dessa etapa da história, quem sabe a gente pode destacar, entre eles, Virgílio Rosa, Rael Pereira Tangerino, Francisca Tangerino e José Barbosa. Dessa forma, então, a expansão alcança também o estado do Paraná, a partir das cidades de Açaí e Londrina, e numa etapa posterior, a partir de membros da igreja oriundos do Paraná, chega ao estado de Rondônia. Desde então, alcançando os mais diversos lugares, na medida de suas condições e possibilidades, além de lançando mão dos recursos e estratégias que o Senhor tem permitido, a igreja tem avançado. Antes de encerrar-se a década de 50, após 13 anos de fundação, um balanço do movimento indicava 6 igrejas, formada por 60 congregações e aproximadamente 3.000 membros. A igreja vem desde então, na medida em que se expande, aperfeiçoando a sua estrutura administrativa, organizacional e eclesiástica. Hoje, o Avivamento Bíblico conta com igrejas implantadas em todos os estados brasileiros. E, mais além,
Temos estendido as estacas, alcançando, através da obra de missões, mais de 20 países. Entre eles, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, Equador, Haiti, Angola, Moçambique, Inglaterra, Itália, Portugal, Índia, Colômbia, Peru, Bolívia, Canadá e Suíça, entre muitos outros. Sabemos que há muito por fazer, mas o Senhor Jesus, dono da terra e da obra, tem levado a Greia Avivalista a assumir, cada dia com maior intensidade, a sua posição e a sua tarefa. Na atualidade, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico tem a seguinte configuração: a Convenção Geral, instância máxima da Igreja, na qual todas as leis e diretrizes são estabelecidas, bem como se elege o quadro de liderança superior, que é o Conselho Geral da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, como já mencionado no vídeo institucional, que é composto do presidente, que se encontra conosco, o pastor Onésimo Ferreira da Silva, pastor da nossa igreja em Presidente Prudente, além de diretores gerais, entre os quais, representando esse aspecto da diretoria, o pastor José da Silva Neto, pastor da nossa igreja em Arthur Alvim e diretor-geral de Ação Social, também um quadro de superintendências regionais na divisão territorial da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, sendo hoje, conforme mencionado já no vídeo institucional, cerca de 9 regiões. Ao todo, 9 regiões, dentre as quais temos 2 superintendentes regionais, como já mencionado. Pastor Vladimir Alexandre Barrios, superintendente regional Sudeste 2, pastor Ezequias Valdomiro Lopes, superintendente regional Sudeste 1. Temos em nossa estrutura ainda o Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, com vistas à formação do quadro ministerial. O Lar Avivalista, atendendo socialmente a idosos, a Publicações Avivamentos, uma editora que viabiliza a literatura da denominação, a Central Administrativa, um prédio no qual se mantém os escritórios das áreas gerais e um centro de convenções. Para além disso, nossas igrejas mantêm diversos programas e instituições, como escolas, centros de reabilitação, enfim, com vistas ao atendimento da membresia e a população em geral. Reunimos, hoje, cerca de 76 mil membros, congregados em aproximadamente 1.000 igrejas em mais de 22 países. Não poderíamos mencionar a história, ainda que resumidamente, em alguns aspectos dela, sem que pudéssemos pontuar, na sua etapa mais recente, algumas das pessoas que ocuparam função-chave, precisamente na presidência do Conselho Geral, que são conosco presentes neste ato solene. E me permita, Vossa Excelência, mencioná-los e convidá-los a se colocar em pé para que recebam merecido destaque. Pastor Cosme Ferreira da Silva, pastor da nossa igreja em Guarulhos. E pastor José Carlos dos Santos, pastor da nossa igreja em Vila Arapuá. Teve que se retirar há poucos instantes. No entanto, ainda me parece ser oportuno, e me permita, senhor presidente, ainda na minha fala, destacar também a presença nesse ato solene da irmã Nair Correia Agostinho, que eu pediria a gentileza de colocar-se em pé, tendo sido esposa de um dos pioneiros, o saudoso presidente da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico por um longo período, pastor Alídio Flora Agostinho. E eu pediria aplauso. Então, senhor presidente, ao completar 71 anos, nesse 7 de setembro de 2017, ainda que tendo postulado resumidamente aspectos da história, convidamos a todos juntarem-se a nós a celebrar as maravilhas de Deus entre os homens na obra de avivamento bíblico. Permita-me ainda passar às vossas mãos esse exemplar de um livro que contém a história com maiores detalhes, o milagre de um avivamento. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço ao pastor Samuel Martins, grande orador, Samuel, parabéns, viu? Agradeço a lembrança também, vou dar uma estudada, quem sabe o ano que vem eu já estou afiado na história, posso dar uns pitacos aí. Muito obrigado mesmo, tá? Tenho um grande carinho por todos vocês. Nós vamos ouvir agora a palavra do nosso presidente mundial da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, o pastor Onésimo Ferreira da Silva. Meus cumprimentos ao senhor presidente da mesa, deputado Coronel Telhada, e desde já agradecemos o privilégio de sermos recebidos nesta casa, como parte das nossas comemorações, celebrarmos, então, os 71 anos de Avivamento Bíblico. Os cumprimentos às demais autoridades civis presentes e também os nossos colegas, pastores, membros do Conselho Geral e todos os pastores de nossa denominação, das regiões aqui representadas, nossos irmãos e irmãs. É uma grande alegria estarmos juntos, celebrando ao Senhor os 71 anos de Avivamento Bíblico. Eu quero repartir com vocês a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para a leitura da palavra, livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 44. Livro do profeta Isaías, capítulo 44. Palavra do Senhor, a partir do verso 3, temos assim: Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Amém. Que Deus nos abençoe nesta reflexão. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Atente para esse nome: Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Esse é o nome que carregamos. Eu penso que isso nos dá um senso de grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Esse nome, Avivamento Bíblico, traz uma grande expectativa. Eu penso que nem todos entendem o que isso quer dizer. Isso porque essa expressão, esse termo avivamento, está um tanto desgastado. E talvez não esteja claro para todos o conceito desse termo avivamento. Avivamento é despertamento. Avivamento é renovo. Avivamento é nova vida. Avivamento é reanimação. Avivamento é restauração. Dias de avivamento não são dias normais na vida da igreja. São dias sobrenaturais. São dias supranaturais. São dias em que o povo de Deus é visitado por Deus de uma forma extraordinária. São dias em que a presença de Deus é perceptível de modo tão notório, tão intenso.
São dias em que a plenitude da graça, a plenitude das bênçãos do Senhor, esta plenitude é experimentada pela igreja do Senhor. Dias de refrigério pela presença do Senhor. Avivamento. São dias marcados pela manifestação do poder de Deus. São dias marcados por uma atmosfera carregada do poder de Deus. São dias em que o povo é tomado por uma forte consciência de pecado. São dias em que o povo é tomado por forte reverência a Deus, temor a Deus. São dias em que o povo é tomado por uma forte consciência da presença do Senhor. O avivamento pode ser pessoal, o avivamento pode ser uma experiência de uma igreja local, o avivamento pode ser uma experiência de uma comunidade, de uma cidade, o avivamento pode ser uma experiência em nível nacional, como temos na história de nações sendo visitadas por Deus, vivendo a experiência de um avivamento, como o que aconteceu no século XVIII, a partir de homens como John Wesley, como Charles Wesley, como George Whitefield e outros, que foram protagonistas de um avivamento, e isso teve um desdobramento para a vida da nação, para a vida da Inglaterra, quando até mesmo as crianças foram protegidas por leis, quando houve abolição de escravatura, quando houve um movimento social importante de proteção dos direitos do operariado. Interessante, como desdobramento de um avivamento. Toda uma nação sendo poupada, inclusive, de um banho de sangue, como aconteceu com a França na Revolução Francesa, por causa de um avivamento. Uma nação inteira é transformada, uma nação inteira é poupada, porque avivamento é a manifestação da graça de Deus, é ato soberano de Deus, é a mão de Deus demonstrada em amor, para livrar o povo do juízo, porque num avivamento há arrependimento, num avivamento há quebrantamento, há confissão, num avivamento há um realinhamento de vidas, de propósito, de caráter, e isso então traz bênçãos para toda uma nação. É a visita de Deus em amor, para não entrar em juízo. Vem um avivamento, e quando há uma resistência ao avivamento, que é essa manifestação de amor e de graça de Deus, então o que resta é apenas o juízo. Queridos, por isso eu trago para vocês esse texto. Um texto que nos fala da experiência de um avivamento, que nos mostra 4 coisas sobre o avivamento. O que esse texto nos revela, primeiro, é que avivamento é uma necessidade. Avivamento é uma necessidade. E como nós hoje precisamos de um avivamento? Eu diria, nós precisamos desesperadamente de um avivamento. Veja como o Espírito Santo em toda a Bíblia é tomado a partir de vários símbolos: azeite, pomba, vento, fogo. Mas aqui nesse texto que trago para nós, o Espírito é tomado simbolicamente como água. Por quê é tomado como água? Pelo menos por 2 motivos. Porque a água é vital para a vida, para a sobrevivência, é imprescindível, é essencial. Não sobrevivemos sem água.
Por isso o Espírito de Deus é tomado simbolicamente como água. Nós, como igreja, podemos obter muitas coisas. Nós podemos ter belos templos, nós podemos ter corais lindos e maravilhosos, bandas, nós podemos ter prédios muito bem construídos, luxuosos, nós podemos ter métodos que sejam bons, perfeitos, maravilhosos, praticáveis, funcionais. Nós podemos ter liturgia muito bem organizada, mas nós não somos igreja. Não somos igreja sem a manifestação do Espírito de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo, assim como o nosso físico depende da água, nós dependemos da vida de Deus, nós dependemos do poder de Deus, nós dependemos da manifestação de Deus na igreja. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito de Deus é insubstituível. Tudo pode ser bonito, tudo pode ser maravilhoso, interessante, belo, muito bem organizado, mas a igreja deixa de ser igreja se prescindir do Espírito de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sim, é tomado como água também, porque a água purifica, a água limpa. E eu preciso dizer a vocês, talvez alguns perguntem, por que será, pastor, que nós ainda não experimentamos nessa nossa geração, especialmente esta minha geração, porque não experimentamos ainda um avivamento, um reavivamento? Porque entre as nuvens, entre o céu e a terra, existe algum impedimento. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os seus ouvidos não estão fechados para não nos ouvir. Existe alguma coisa chamada pecado que precisa ser removido, e quando o pecado é removido, as nuvens que eu sei estão carregadas de oração, vão se derramar sobre nós, e a igreja do Senhor será purificada, e a igreja do Senhor, a minha geração, vai experimentar um reavivamento. Avivamento é uma necessidade. Avivamento é necessário, especialmente nesses dias. Nós tivemos um grande avivamento. Que é chamado pelos historiadores da história da igreja evangélica brasileira como a segunda corrente. E talvez nós façamos parte desse segundo mover, desse segundo movimento do Espírito no Brasil. E nós somos consequências, somos fruto desse sopro de Deus, lá em 1946. Mas a nossa oração nesses dias tem sido: Senhor, sopra de novo, sopra outra vez, sopra outra vez, sopra outra vez sobre nós. Nós precisamos remover as barreiras. Uma igreja, para ser cheia, ela precisa ser primeiramente vazia. Vazia do orgulho, vazia da vaidade, vazia das barreiras, dos preconceitos. Uma igreja vazia do pecado, vazia do ciúme, da inveja, da porfia, da murmuração, vazia de adultério, vazia de imoralidade, vazia de tudo aquilo que não está no coração perfeito de Deus, na santidade de Deus. Quando nós nos esvaziamos, então nós seremos cheios do Espírito Santo. O que precisamos hoje é desse esvaziamento. O pecado enfraquece a igreja, o pecado enfraquece a autoridade da igreja, o pecado enfraquece o testemunho da igreja. Nós precisamos da água purificadora do Espírito. Mas esse texto diz uma segunda coisa. Diz também, ouçam, pois derramarei água na terra sedenta. Aqui nós temos uma promessa.
o Espírito de Deus se derrama sobre nós. O avivamento é uma promessa. O avivamento é necessário, mas o avivamento é uma promessa. E não é uma promessa de homens, não é uma promessa de uma denominação, não é uma promessa de uma instituição, é uma promessa daquele que não é homem para que minta, é uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus. Deus tem feito promessas e Ele diz muito claramente: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. É uma promessa segura, não é de homem. Ele vela pela sua palavra. Quando Ele fala, ninguém pode impedir. Agindo eu, quem impedirá? Como diz a velha canção, é obra santa, ninguém detém. É obra santa, é obra de Deus. Ele age, ninguém vai impedir. É promessa. E não é uma promessa rasa, não é uma promessa mediana, é uma promessa de águas torrentes, abundantes. Veja, ele fala de torrentes, de abundância. Nós não precisaremos de artifícios, nós não precisaremos de nenhuma artificialidade para produzir, talvez, aquilo que muitos querem produzir, alguma coisa aparente, ilusória, fantasiosa. Não, não é disso que falamos e não é isso que nos está prometido. A promessa são águas correntes, são torrentes de água, são mananciais de água. Nós seremos fartos, 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 ainda que possam ser poucos dias, mas haverá chuva abundante, suficiente para que várias gerações sejam afetadas e tocadas pela influência desta água que está vindo sobre nós. Paulo ousou orar pedindo que nós fôssemos cheios da plenitude de Deus. Imagine-se, o universo todo é infinitamente menor que o nosso Deus. Paulo ousou dizer e orar para que a plenitude de Deus nos encha. E por isso ele diz: àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, a Ele a glória na igreja. Abundância. Nós teremos abundância, meus irmãos e irmãs. Deus está trabalhando. E o que Ele fez no passado, nos mais diferentes movimentos avivalistas da história, assim como fez na Inglaterra com os irmãos Wesley, assim como fez na Escócia, na Morávia, no norte da África, na China, na Índia, no país de Gales, assim como fez a partir dos 3 seminaristas, Mário, Roberto, Oswaldo Fuentes e Alídio Flora Agostinho, esse mesmo Deus vai fazer chover sobre nós abundantemente, 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 chuvas torrenciais. Mas há uma terceira verdade que eu quero deixar para vocês sobre avivamento. Avivamento é necessário, avivamento é uma promessa, mas o avivamento precisa ser buscado. O avivamento precisa ser buscado. Veja que ele fala: derramarei o meu espírito, derramarei água na terra sedenta. Na terra sedenta, terra seca. Você sabe o que é uma terra seca, não sabe? Ano passado eu estive lá no sertão nordestino, andando por vários lugares, 6 anos sem chuva. Ali eu vi o que é terra seca. Terra rachada.
Você sabe que o Espírito de Deus vai se derramar sobre esta igreja. E tudo o que nós precisamos é disso. Sede. 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 Hoje as pessoas estão afluindo para os templos evangélicos. Mas eu lamento dizer isso. Embora muitos templos evangélicos estejam cheios, mas cheios de pessoas vazias de Deus, poucas conversões, poucas mudanças de vida, poucas transformações genuínas. Pessoas estão em busca daquilo que Deus tem para dar, pessoas estão em busca de coisas, pessoas estão em busca de prosperidade. Deixa eu dizer para vocês, como palavra de Deus, a sede sobre o qual Deus está nos falando não é simplesmente uma sede pelas coisas que Deus pode dar, é uma sede de Deus, é uma sede da presença de Deus, uma expectativa por Deus, pela presença de Deus. É disso que o texto está falando. Terra sedenta, gente que está sedento por Deus, gente que está apaixonado por Deus, gente que tem saudade de Deus, gente que quer ouvir a voz de Deus, gente que quer mais de Deus, que quer refletir o caráter de Deus, gente que quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser mais de Deus, para evidenciar mais o fruto do Espírito Santo, e para proclamar o Evangelho com poder, com ousadia. Quando Deus disse a Moisés, num contexto em que o povo havia se rebelado contra Deus, e Deus disse, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo, mas eu mesmo não vou. Vocês vão ter a terra, vocês vão ser conduzidos por um anjo, mas eu não vou. E Moisés disse, Senhor, tudo bem, anjo é maravilhoso, terra é boa, mas nós não queremos terra nem anjo, se o Senhor não for conosco. Porque nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus é conhecido pela presença do Eterno, pela intimidade, pela amizade, pelo relacionamento que tem com esse Deus. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Sede pela presença de Deus, sede, busca pela presença de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, pois então eu virei, eu sararei a sua terra. Deus se deixará ser achado por nós. O avivamento precisa ser buscado, e você sabe, avivamento é um ato soberano de Deus. Mas como quase tudo, Deus decidiu não fazer sozinho. Deus está trabalhando, mas aprove a Deus na sua soberania trabalhar conosco. Então Ele nos chama para a oração, como parceiros de Deus. Orar, até que a chuva venha, até que a chuva venha, até que a chuva venha, até que a chuva venha. Deus prometeu para Elias, vai e avisa Acabe que vai chover. Vai falar com Acabe. Elias vai e fala. Mas Deus falou que vai mandar chuva. Já são mais de 3 anos sem chuva. Bom, agora a gente senta e espera. Não. Elias vai dobrar os seus joelhos. E vai orar. E vai orar. E vai orar, e ele persevera em oração, e ele persevera em oração, e ele diz, o que você está vendo? Eu estou vendo, não tem nada. Então vai 7 vezes, volta, e o menino vai, volta, agora eu estou vendo uma nuvem no formato da mão de um homem. Então vai, avisa o Acabe, porque vai chover sobre nós, vai chover. Deus falou. Igreja do avivamento, ore, porque o avivamento virá. Uma última coisa que eu quero deixar para vocês. O avivamento é necessário, o avivamento é uma promessa, o avivamento precisa ser buscado.
porque o avivamento traz grandes resultados. Eles brotarão como relva nova.